Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, gente, o Fala Carlão continua aqui em Brasília, terminou aqui a sessão de votação da regulamentação tão esperada aqui da reforma tributária. E aqui do meu lado o Sérgio Souza, que é deputado pelo Paraná e um grande vencedor aqui da noite. Parabéns, senhor que já foi presidente da Frente Parlamentar, hoje é vice-presidente. Parabéns a você, parabéns a toda a frente que fez um trabalho maravilhoso. Conversei mais cedo com o Lupion, enfim, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carlão. Aqui amanhece e anoitece, a gente não para, né? Ainda mais quando a gente cuida do setor produtivo rural, nosso produtor, que não é diferente, que trabalha de sol a sol, com chuva, com geada, com granizo, tem que plantar, tem que colher, se tem seca, se tem enchente, ele não para de trabalhar, porque tem que produzir comida, alimento para esse povo brasileiro maravilhoso, e aquilo que temos de excedente nós vendemos para os mercados externos e traz dinheiro, traz dólar, traz euro, traz ien aqui para dentro do Brasil para fomentar a nossa economia. Agora precisa de gente aqui em Brasília para defender esse setor, que ele é extremamente essencial para a economia, para o emprego, para a balança comercial. E nada mais importante do que nós colocarmos os pontos dentro da reforma tributária, aqueles pontos em que são essenciais para garantir aquilo que o produtor conquistou nesses últimos anos e para avançar naquilo que é possível. E foi o que nós conseguimos fazer, inclusive colocando a proteína animal na cesta básica, algo que o governo não pôs, que o governo não queria, mas no final, aqueles que não queriam teve que aceitar que nós tínhamos maioria para ganhar esse tema no plenário em favor do consumidor, que vai ter alimento mais barato, alimento saudável na sua mesa. Como é que foi o dia hoje aqui? Como é que está sendo? Pesadíssimo, negociação desde cedo hoje, ainda em negociações, projeto já no plenário. Estamos salvando o agro, tirando os pontos que são importantes para a agropecuária, para o produtor principalmente, seja na cesta básica, seja nos insumos, no custo de produção, trabalhando ponto por ponto com a nossa bancada para ter uma reforma tributária justa, né? A reforma já passou, hoje a gente está tratando só da regulamentação. Entendi. E essa regulamentação tem que ser positiva para nós, né? Agora, essa reforma, ela é boa para o Brasil, não sei se é essa, mas o conceito da reforma a gente precisava, ou não? Carlão, a gente precisava melhorar o sistema. Eu tenho minhas dúvidas se essa é boa, efetivamente. A minha responsabilidade como presidente da frente, representando os produtores aqui, é fazer com que a gente tenha ela neutra, com que ela não vai impactar no custo de produção que a gente já tem altíssimo. Então nós estamos trabalhando nisso, nos detalhes dos detalhes, para que a regulamentação cumpra os acordos que nós fizemos lá atrás, na aprovação da PEC, da redução de 60% dos insumos, de não colocar os insumos no imposto seletivo, que a cesta básica seja justa, que a gente consiga melhorar o custo de produção. Até no seguro estavam tentando mexer. Então nós estamos brigando pontinho por pontinho aqui para conseguir ter tranquilidade nessa votação. E como eu sempre digo aqui no programa Fala Carlão, Deus me ajuda, uma barbaridade. Encontro aqui o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que foi deputado, enfim, já conhece como ninguém os meandros aqui da política de Brasília. Ele que foi um dos autores, inclusive, desse projeto que hoje está sendo votado aqui, que é a questão da reforma tributária. Doutor Germano, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Viu? Olha, um abraço carinhoso a todos os teus telespectadores e, na verdade, quando eu fui deputado federal por 3 mandatos, fui líder do governo Fernando Henrique aqui na Câmara, fui líder da maior bancada e fui presidente da Comissão de Reforma Tributária quando nós construímos um projeto que deu origem à PEC 45 e à PEC 110, que na verdade é o que está sendo votado hoje, a fusão das duas. Então, o nosso projeto de reforma tributária foi o embrião disso tudo. Eu vim para acompanhar, hoje sem mandato, mas vim para acompanhar a finalização desse processo com a votação das 2 leis complementares, da regulamentação, até porque, na verdade, eu sou um pouco pai da criança, né? E muito feliz de poder ver, depois de tanto tempo, a reforma tributária definitivamente sendo aprovada. E olha só, ele está sentado aqui porque o dia todo, dia é cansativo, hein, Dornella? Foi um dia longo, Carlão, de fato, assim, acho que o Congresso, os deputados estavam reunidos desde as 8 horas da manhã, né? A gente teve chance de falar com vários deles e, de fato,
a reforma tributária, a maneira como ela está sendo regulamentada, né? Vai ser bom para o Brasil. Acho que o Brasil precisava sair desse manicômio tributário que a gente vive. Ela simplifica muito o sistema de arrecadação com o IBS e com o CBS, né? E a Bia tinha defendido desde o início, desde a PEC, que todos os alimentos no Brasil deviam pagar menos imposto. Sim. Todo alimento. O alimento que você compra na feira livre, o alimento que você compra na quitanda e o alimento que você compra no supermercado, né? Então, seja o alimento industrializado, seja o alimento natural, o in natura, deveria pagar menos imposto. De maneira geral, isso foi conseguido. Agora, a última destaque que foi colocado a carne entrando na cesta básica, as proteínas, os queijos. Que seria uma coisa completamente, vamos dizer assim, nonsense se não fosse desse jeito. Né? Completamente, completamente. Acho que o brasileiro precisa, e ficou demonstrado na PEC, como foi aprovada a PEC, uma cesta básica ampla, nutritiva, regionalizada, inclusive, né? Então isso aí é muito importante. Acho que é importante para todo brasileiro que as vitórias que se conseguiram durante esse trabalho da regulamentação da reforma tributária aqui, vão fazer o alimento chegar um pouco mais barato. Não tanto como a gente queria. A gente queria realmente aproximar dos países da OCDE. Para todo mundo ter uma ideia, o Brasil hoje, antes da reforma, né, a gente paga 24,4% em alimento industrializado. É a segunda maior carga tributária do planeta em alimento industrializado. Os países da OCDE pagam 7%. Então, de 7 para 24 tem uma distância grande. Me diga uma coisa, o dia de hoje vai ficar numa boa colocação na história? Como é que vocês conseguiram, o que vocês conseguiram melhorar aí dessa reforma para nós? Eu não tenho dúvida que a impressão, o próprio congressista vai percebendo que os pleitos feitos pelo agro não são pleitos de um lobby para melhorar a vida de um empresário individual, não. É para melhorar a vida do Brasil e do brasileiro. Nós estamos tratando aqui de produção de alimentos. Entendi. Então, a nossa tese, o nosso argumento é muito fácil. Nós queríamos, de fato, que o Brasil chegasse ao ponto de não ter tributo para o alimento, nem para o vestuário, nem para o remédio. Entendi. Como muitos países desenvolvidos já conseguiram chegar. Mas nós vamos avançando de forma gradual, de forma lógica, de forma coerente, para também não esvaziar o orçamento brasileiro, porque aí vai faltar dinheiro para atender a saúde, a educação e tudo mais. Mas os avanços que o agro já conseguiu são importantes, alguns pontos ainda precisa avançar, e o debate que está na pauta hoje é sobre a proteína animal na cesta básica, né? A carne suína, bovina e a carne de frango, carne de peixe e tudo, é muito importante que tenha. E o governo ainda alega que é essa dificuldade devido ao desequilíbrio tributário. Mas nós vamos comprovar que desonerando a carne vai gerar mais emprego, vai ter mais tributos, vai ter mais arrecadação e o pobre vai ter condições de comer. Toda a carne boa não é só a carne de segunda e terceira, não. Tem que comer carne de primeira. Pois é, aliás, a gente fala assim, o brasileiro merece comer carne de qualidade, né? Claro, é o mesmo tópico quando se fala da questão de bebidas açucaradas, o refrigerante e tudo mais. Você acha que uma pessoa que não tem um bom salário, ele vai deixar de tomar aquele refrigerante para a criança deles? Quando nós éramos crianças, ele tomava aquelas guaraná, aquelas tubaína, tudo antiga, açucarada. Exatamente. E não pode tirar isso, não pode o governo cercear esse direito tributando. Entendi. Ele tem que dar oportunidade. O livre-arbítrio é de cada um. Né? O livre-arbítrio de cada um. Se a mãe e o pai decidir que aquela criança não vai tomar, não vai tomar. Mas quem tem que decidir é a família e não o tributo. Obrigado pela gentileza de falar conosco, viu, Kelly? Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, gente. Hoje foi um dia intenso de negociações, de acertos, né? Até a gente chegar num texto mínimo, acho que assim, mínimo de... Foi o melhor possível, né? Uma negociação, os acordos, eles são feitos para ser o melhor para cada um, mas não vai ser ótimo para ninguém, né? Pois é, agora eu estava aqui acompanhando, né, que a cereja do bolo ficou por conta das proteínas, que finalmente zeraram as proteínas, os impostos, as proteínas da cesta básica, e era até um negócio incrível isso, se não acontecesse. Me parece que aconteceu e por unanimidade aqui da casa, né? Todo mundo votou a favor. Né? Na realidade, ia existir um embate, né? E aí o governo resolveu aceitar e acatar
Tá, então o relator, Reginaldo Lopes, subiu na tribuna e colocou no texto sem ter que votar, para não ter nenhuma situação né, constrangedora, nem para o governo. E o presidente também tinha dito que ele queria, né? Então foi um acordo. Foi um ônus para o governo, né? Então o governo aceitou todas as proteínas animais na cesta básica. Maravilha. É um ônus para o governo e uma vitória para a população, né? Uma vitória para todos nós. Eu acho que é necessária a proteína, realmente é um alimento bastante necessário, e ainda mais a população que precisa, né? Ela é importante, bastante importante para a alimentação. Aliás, o setor do agro, ele é muito importante, né, em todas. A pessoa precisa de alimentação, ela precisa se vestir, vem o algodão, vem, né? Então, os insumos agropecuários são todos importantes. Então, assim, a cadeia, ela começa lá nos insumos, ela começa lá no início, no agropecuário mesmo. Deixa eu aproveitar aqui a sua presença, você é profunda conhecedora aqui da casa e dos meandros disso tudo aqui, até para a gente esclarecer como é que deve ser esse trabalho. E uma coisa que eu aprendi aqui é que as instituições, o deputado não é obrigado a conhecer tudo. E as instituições, as associações de classe, cabe a elas fazer o papel de estar presente aqui e de esclarecer os deputados. Eu acho que esse é um trabalho que comumente a turma fala, o trabalho de lobby, o trabalho de relações institucionais, um trabalho legítimo e necessário. E eu queria, desse ponto de vista, que você falasse desse seu trabalho, dessa importância e desse desenho, como é que deve ser. É um trabalho assim, digamos assim, vamos resumir assim rapidinho, é um trabalho necessário, importante e assim, tem que ser bem remunerado, porque a gente está aqui lidando, você viu, com autoridades, com decisões grandes, né, representando um setor, representando uma associação. Então, assim, é necessário porque o parlamentar, ele tem que ter um conhecimento básico, ele conhece, tem a consultoria, tem a assessoria, mas ele não conhece o problema do meu setor, entendeu? Então, é legítimo o meu setor ir lá e dizer, olha, esse texto está bom, aqui não está bom, teria que arrumar aqui, isso está ótimo. Tá? Então, é importante. Então, é necessário, não o meu setor, como todos os outros, vir aqui dizer. Né? Então, isso é legítimo, é uma coisa que tem que ser regulamentada, está sendo aos pouquinhos, e aceita, é necessário. Todo setor, é impossível o ser humano entender de tudo um pouco, né? Tudo passa por aqui. Não vai entender nunca, tudo passa por aqui. Esse foi o maior aprendizado que eu tive aqui nessa minha vinda a Brasília. Eu pretendo vir mais aqui e toda vez que eu vier eu vou te ligar, viu, Kelly? Me avisa, não, pode me avisar aqui. Aqui é assim, 20 anos circulando aqui, a gente aqui assim, é a casa da gente, né? Para mim é minha casa. Você viu que eu queria, né? Eu tinha que vir para cá, tinha que estar aqui. Era importante estar acompanhando isso aqui. Então, o que eu puder ajudar. E assim, o nosso trabalho é necessário, a relações institucionais, né? Relação com as instituições, né? A parte institucional. E é necessário a parte institucional também com o parlamentar, né, para a gente tratar, levar para eles os nossos problemas, porque o que a gente vive? A gente vive através de leis. Se a gente não ajudar a fazer a lei que a gente precisa... A gente só vai ter que seguir. A gente só vai obedecer. E aí não tem como ele saber que aquilo está ruim para mim, se eu não for lá dizer, ou se aquilo está muito bom para mim também, se eu não for lá dizer. Então, é necessário. Então, é muito necessário as associações, as grandes empresas terem alguém que entende, né, que trabalha. Então, o nosso trabalho, acho que ele é bem é fundamental. É importante, mas e também ao mesmo tempo assim, a gente fica feliz quando a gente vê assim, né, que nem agora, o projeto ser aprovado com o esforço da gente, mas ainda não paramos, viu? Esse projeto vai para o Senado e ele vai voltar para a Câmara de novo, viu? Maravilha. É isso aí, gente. Esclarecedor aqui, eu falei com a Kellen Rosa, ela é a mulher de Relações Institucionais e Governamentais da Absolo. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo lá da Absolo, parceiros do programa Fala Carlão, parceiros do Grupo Public. Um abraço a todos vocês. E com isso, a gente vai encerrando aqui nossa participação de hoje aqui no Congresso Nacional, precisamente aqui na Câmara dos Deputados. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê no nosso próximo programa.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.